Olha, então primeiro eu vou começar fazendo a apresentação para vocês. Vamos começar a nossa live. Célia é muito bem-vinda, a Flávia também. Primeiro quero agradecer vocês pela confiança, pela presença nesse sabadão aqui, a gente juntas, vocês separarem esse tempo precioso para a gente falar de um tema que nos une, né? Célia, você colocou, como é que chama? Efeito. Filtro. Você precisa gostou? me ensinar. Muito perua. Eu amei. Não, fica assim, falando, eu amei. Eu quero esse filtro depois. Eu tava plantando lá fora. Por isso que você demorou para chegar na live, né? Por isso que ela tá linda. Então, gente, o assunto que nos une é esse, é o yoga. Hoje nós vamos falar disso. Mas antes de falar disso, eu vou apresentar quem é a Célia e quem é a Flávia para vocês, né? Nós juntas, nós três, criamos um estúdio de yoga online, que se chama Yoga Online, que está ainda com o logotipo em construção, que a gente decidiu pedalando e fazendo a coisa acontecer. Essa quarentena aqui não foi fácil para ninguém, né? Mas que em bandeira da saúde física, mental, emocional e espiritual, a gente se uniu nessa causa e está sendo uma delícia. A Flávia, eu conheço a Flávia, quantos anos a gente se conhece, Flá? Ai, Dri, acho que... Mais de 10. Eu acho que mais de 10, porque o Rodrigo acho que nem era maior de idade, já era? Não, o Rô vai fazer 30 daqui 2 semanas, né, Rô? Então, eu acho que ele nem era maior de idade. Ele não é maior de idade ainda. Não, ele é... Bom, a gente fez yoga, né, juntas lá na rua Maria Figueiredo, lá no Paraíso. Em São Paulo. Em São Paulo. Hoje a Flávia mora em Sorocaba, então ela dá aula de Sorocaba. Conheci a Célia aqui através da minha professora, da Alice Quepas, que tem uma escola junto com você, né, Célia? Inner School. Da Inner Peace School of Yoga, eu sou parte do corpo docente da escola, né? Isso, inclusive a Alissa falou assim para mim, né, um dia, falou, Adriana, amanhã nós vamos, tudo em inglês, porque ela é americana, tal, amanhã nós vamos ter aqui uma professora que vai dar aula para vocês de sânscrito, né, mas você vai gostar dela, Adriana, porque ela fala a sua língua, ela fala português. Aí eu falei assim, você pode me falar o nome dela, por favor? Cilia. Aí você pode soletrar para mim, por favor? Aí quando ela soletrou, eu falei, Célia! Aí ela falou, how I said, como eu disse, né? Célia, você se lia aqui, eu sou Adriana, e tá tudo bem. É assim mesmo. A Flávia, eu não sei como que a Flávia seria aqui. Mas enfim, foi assim que eu conheci a Célia. A Célia, ela dá aula de sabedoria do yoga, inclusive eu convidei ela para escrever com o blog, para trazer para a gente, né, essa cultura milenar, porque a Célia tem uma experiência. Eu sou mais nova no pedaço, né? A Flávia há mais tempo, a Flávia pratica há muitos anos yoga, vale comentar isso. E a Célia tá como professora há 12 anos, né, Célia? Ou mais de 12 anos? 12 anos. Foi para a Índia, se fez cursos, enfim, e dá aula de Ashtanga. Então, eu vou feita a apresentação, o assunto aqui hoje é a gente falar sobre o que é o yoga, né? E aí depois eu gostaria que a Flávia falasse sobre o Hatha, a Célia sobre o Ashtanga, e aí depois eu falo um pouco sobre o Vinyasa. Então, vamos começar aí. Célia, manda aí. O que é o yoga? Para quem nunca fez yoga, ouve falar, porque hoje os médicos estão recomendando, inclusive, né? Trazendo cada vez mais aí nas prescrições médicas, porque melhora a qualidade do sono, para ansiedade, para depressão leve, né? O que é o yoga, afinal? Eu tô vendo que meu pai chegou. Oi, pai. Tudo bem? Oiê, tudo bem, pai da Célia? Prazer. Eu quero mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra você. Ai, Xuxa! Ó, Luffy, um beijo para você também, que eu acabei de te ver aqui. Um beijo, filhão. Pedro Costa. Ô, Pedro, tudo bem? A gente gostaria de convidar as pessoas também a mandarem as perguntas pra gente fazer uma ideia do que elas querem saber, né? Isso, perguntem pra gente, se vocês têm, boa, Célia, dúvidas, assim, porque é um momento agora pra gente interagir, né, com vocês também. E coloquem bastante coraçõezinhos aqui, porque se deixar tá? a gente falar, Rose. a gente vai falar mesmo. Vocês vão ficar Gente, a Rose, a nossa aluna lá na Suíça, ó, ela é tarde lá, viu? É tarde? Rose, valeu pelo empenho. Ela falou, ela veio pra aula de manhã hoje da Flávia, ela falou, quero ficar acordada para assistir vocês, nossas alunas aqui nos prestigiando. O yoga online é isso, você pode fazer da sua casa em qualquer lugar do mundo, né? Inclusive tem a Rose lá na Suíça,
tem a Jéssica em Dubai, a Vivi em Portugal, vários países, às vezes as aulas são assim, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Adri Joyce, então vai, fala o que é o yoga. Bem-vinda, bem-vindo. O que é o yoga? O que é o yoga? É botar o pé atrás da cabeça. Assim você vai desanimar e assustar as pessoas, tá? Tô brincando. O yoga não é o que a gente pratica. Não é o que a gente vê no estúdio. Não são as posturas. O yoga não é botar o pé atrás da cabeça. O yoga é isso, mas é mais do que isso, né? É uma escolha de vida que a gente faz. É uma escolha de um caminho. Inclusive porque o Ashtanga, na verdade, é composto de 8 partes. E a gente só vê a parte da prática das posturas, né? E a gente não vê o resto que está por trás disso. Então, o yoga é viver. É o jeito que você escolhe viver dentro de uma tradição. Porque o teu yoga pode ser numa outra tradição diferente. Mas faz parte de uma tradição que é bem abrangente, que não é só a parte física, a parte de posturas, mas também te ensina sobre quem você é, como você se achar, como você se entender, como você se relacionar com o mundo, como você se relaciona com você mesmo, com seus relacionamentos mais próximos. Enfim, através do yoga, você pode desenvolver uma vida muito melhor, né? Então, o yoga é isso. O yoga é você apagar tudo que te distrai para encontrar o teu centro. Isso é que é o yoga. Nós não estamos desmerecendo a prática das posturas, né? Porque a gente adora isso, vai. A gente gosta. Vamos combinar, né? Vamos combinar que dói. Mas eu acho que a gente aprende a fazer um pouco de silêncio nesse barulho, né? Que é o externo, e a se auto-observar melhor a nossa luz, a nossa sombra. Como que é para você, Flá? O que é o yoga para você? Para mim, yoga é vida, esse caminho, ele tem sido um caminho de desenvolvimento pessoal, sabe? Tanto quanto eu aprendo muito mais enquanto eu estou dando aula agora. Eu aprendi que dar aula é um jeito de a gente conhecer muito mais, aprender muito mais do que só praticar, né? É um caminho bem bonito esse nosso que a gente escolheu aí de passar o conhecimento, né? De dividir, compartilhar. Mas essa prática de desenvolvimento pessoal, para mim, leva num lugar onde antes eu não tinha experimentado, sabe? É um lugar assim que você consegue abranger, acolher, respeitar. Isso que é muito legal, né? E principalmente você, né? Porque a gente pode falar assim que é uma coisa meio egoísta, né? Não que tô pensando em mim, mas gente, a gente tem que pensar na gente. É a partir daqui que a gente vai conseguir ser uma pessoa melhor que o outro, né? Então, por isso que é uma prática de desenvolvimento pessoal, eu acho, assim, sabe? Até tirando a palavra espiritual, porque às vezes algumas pessoas podem nem curtir, mas tá dentro, tá ali, tá. Não é religião, né? Não é religião. É espiritualidade. É espiritualidade. É você se conectar com aquilo que você acredita, com o divino que habita dentro de você, né? Eu entendo quando você fala isso. E é assim, é uma coisa assim que não é um Deus, né? Que muita gente nem tem uma crença religiosa, né? Mas tem gente que olha para o céu num dia lindo e se conecta com essa natureza, né? Que quando chega numa cachoeira sente essa energia. Quando tá lá num pôr do sol, é essa conexão que a gente está falando com o todo, né? Então é isso. Eu acho que a partir do yoga a gente consegue ir para um lugar onde a gente consegue ser uma pessoa melhor. E eu acho que esse que é o trabalho legal do yoga, sabe? É ótimo, através das posturas é maravilhoso.
porque a gente gosta mesmo de fazer as posturas. Porque, na verdade, as posturas elas só servem para a gente chegar lá, sentar e permanecer ali, respirando de forma tranquila, né? O que não é muito tranquilo para muita gente, principalmente para nós ocidentais, né? Sentar ali, cruzar as pernas e ficar lá 1 hora respirando, meditando. É praticamente impossível. E eu acho que as posturas, elas levam a gente para esse caminho, para que quando a gente chega ali, nos nossos 5 minutinhos de meditação, a gente consiga, de fato, estar ali sem ficar presa na coluna, no ombro que está curvando, no abdômen que está, na lombar que está doendo, pegando, né? E nas pernas que não tem flexibilidade suficiente para ficar sentada. Então, as posturas ajudam a gente a isso, né? A alongar, a fortalecer, para que a gente chegue nesse caminho aí, ó, de entendimento aí. Eu acho que para mim é isso. Eu estou vendo aqui as meninas interagirem, vou até ler aqui. Yoga é vida, a nossa aluna Meg, lá de Porto Alegre, colocou. A Rose colocou aqui, madrugada, 00:30, lá na Suíça agora. Quero estar no caminho, Adriana, que a Meg trouxe. Presença, antes de tudo, Adri Joyce falando. A postura nos ajuda na observação e estar presente. Quem colocou isso? A Rose. É isso aí, eu vou fechar com vocês aí dizendo que o yoga me ensinou a respirar. Ó, quando a gente fala, porque a gente sai do automático, né? Respira no automático, anda no automático. E o yoga, ele faz a gente observar cada órgão do nosso corpo. Tem alguns momentos que a gente faz relaxamento, né? Que você fala, nossa, eu nunca senti o meu pulso, meu punho, da forma que eu sinto agora, os dedos das mãos. Ou eu nunca respirei, né? Com uma pausa, sentindo a vida, né? Que é o que a Meg falou, porque yoga, ele te traz uma consciência de vida, eu acho que te tira do piloto automático de alguma forma, porque a gente começa a se auto-observar nos detalhes mesmo, a gente começa a ver as nossas sombras, encarar. Vamos falar agora da parte que a gente, né, da preguiça que todos nós temos, porque às vezes as pessoas olham, vê lá a professora, né, fazendo as posturas, dando aquela aula super animada, mas muitas vezes não sabe que ela estava com uma baita enxaqueca naquele dia, que foi o que aconteceu com a Célia. Vou contar, Célia, vou contar, vou dedurar. Terça-feira eu tive uma aula com a Célia de Ashtanga e foi uma aula maravilhosa, e eu mandei um áudio para ela no privado, falei, Célia, que aula legal que você fez, uma aula gostosa, tal. Ela falou assim, eu fiz a aula deitada e sentada porque eu tava com uma baita de uma enxaqueca, né, assim, que eu não conseguia ficar de pé. E as posturas que ela trabalhou foram excelentes, porque... Excelente. E outro dia, acho que ontem eu falei para as alunas, tá aí, ó, a Meg que não me deixa mentir. Eu falei, ó, hoje eu vou confessar para vocês aqui um pecado. Eu tô zero vontade de dar aula hoje, zero. Sabe o que eu fiz? Eu vim aqui subindo essas escadas falando que eu vou dar a melhor aula da minha vida. Porque o comprometimento, ele é maior do que a vontade. Ele é maior porque, né, e só que 50% é meu, 50% é de vocês. Então, assim, eu vou estar presente, porque aí eu sei que eu não vou me arrepender disso. Eu vou me arrepender se eu fizer o contrário, se eu inventar alguma desculpa para cancelar a aula. Porque se a gente fica dependendo, às vezes, da vontade, né? É um compromisso. E é um compromisso que a gente, quando termina, a gente sente o prazer da vitória mesmo, né? Não é assim, Célia? Você tem vontade de dar aula todo dia? Eu adoro dar aula. Eu vou contar uma história para vocês, bem rapidinho. Eu estava no estúdio onde eu costumava dar aula, sentada esperando a minha vez para começar a minha aula, que era às 7 da noite, que é o mais tarde que eu vou, às 7 da noite. Eu estava sentada ali esperando começar, uma aluna veio e sentou do meu lado. Ela virou para mim e falou assim, Célia, eu quero ser como você. Eu quero ser professora, eu quero ser uma professora como você é, eu quero viver uma vida do jeito que você vive. Que a sua vida é maravilhosa, dar aula de yoga, ser barista, porque naquela época eu era barista no café de uma amiga, pra fazer alguma coisa diferente. E eu tava sentada ali, menstruada, uma puta de uma cólica, um enjoo,
com uma dor de cabeça, pensando o que eu vou fazer para não desmoronar dentro da sala. Aí eu olhei para ela, eu sorri e falei assim: eu espero que você consiga. A vida do professor de yoga não é glamurosa, não é. Porque o professor de yoga que realmente vive o que ele aprende através do yoga, sabe da responsabilidade que ele tem, sabe da responsabilidade que ele tem consigo mesmo, ele sabe olhar para o aluno e ver aonde que essa pessoa está indo com aquela prática, ele sabe que portas abrir para os alunos. É uma responsabilidade muito grande. E tem que ter muito amor, né? E não é só muito amor, mas você tem que ter você tem que viver aquilo, é uma responsabilidade, entendeu? Então a gente não pode passar nada do que a gente não vive, né? Porque senão a gente não tem esse conhecimento, né? O conhecimento vem da prática, e a prática, que é interessante a gente falar prática, o que vem na mente? É a prática das posturas. A prática das posturas é realmente uma coisa muito boa para o corpo físico e para o corpo energético. A gente precisa disso. A gente vive numa sociedade muito sedentária, muito doente, de comida muito ruim. Mas a prática é você conhecer o que é realmente o yoga e seguir esse caminho do yoga. Ou seja, como eu estou me relacionando com o mundo, como eu estou me relacionando comigo mesma, como eu estou vivendo isso que eu estou mostrando para as pessoas, né? Então, não é glamuroso. Não. É doído até. É doído, porque às vezes a gente acaba se separando de pessoas, porque é um caminho que você escolhe e é muito natural. Não sei se aconteceu isso, está acontecendo isso para vocês, porque é um processo que acontece a todo momento, né? A gente está a todo momento aí nessa impermanência. E para mim foi muito isso, né? É um caminho assim que você vai se afastando de algumas pessoas, porque não existe mais aquela afinidade, né? Não. O yoga vai te mostrando algumas coisas, assim como você deixa de comer algumas coisas, deixa de beber às vezes, né? Você bebe eventualmente, aquela coisa de ficar bebendo sempre, acaba levando a gente para um caminho mais, né? Diferente. Diferente, é. E é tudo assim, cada um no seu tempo, né? Cada um no seu ritmo, no seu tempo, mas é doloroso. E às vezes a gente fica pensando assim, né? Que é fácil e não é, né? Toda mudança requer ali um esforço grande, né? E esse lance da responsabilidade que a Célia falou, eu sempre que estou montando a minha aula, eu penso muito nisso, né? Principalmente nessas turmas online, que a gente não tá lá, né, Célia? Por mais que a gente queira, né, tá juntinho ali, com a energia, que a gente sabe que existe esse lance, né, de a gente estar conectada numa energia, tudo, mas é diferente de uma prática presencial, né? Muito diferente, né? As percepções são diferentes, então, assim... E aí a gente tem que ter um cuidado enorme, né, com o corpo do outro, né? E eu sempre falo nessas práticas nossas online aí, eu falo assim, gente, ó, cuidado, menos é mais sempre. E a gente está aprendendo, né? Esse universo online que está vindo, né? Que já é o novo mundo que eu falo, eu comecei nele. Então, para mim, quando vocês falam, eu entendo, porque eu frequento o estúdio, acho importante também, né? Os alinhamentos. E a gente está estabelecendo alguns contatos. Então, por exemplo, a gente tem aluna que tem, né, problema como é que chama? Na cervical, ou quem acabou de ter neném e que quer, né, trabalhar uma musculatura do abdômen. A gente tem, eu sempre mando, né, um questionário para quando é a primeira vez, quando vem, para saber, né, se já praticou, se nunca fez, se está tomando alguma medicação, qual a medicação, se tem alguma lesão.
todo esse cuidado, essa responsabilidade, esse é o preparo. E aí, para algumas alunas, eu tenho o cuidado de enviar no particular, no privado, né, a foto, a anatomia da postura, que vai ajudar nela a pesquisar a fonte, pesquisar os benefícios daquela postura. Até essa semana a gente colocou bastante vídeo, porque às vezes a pessoa está fazendo a aula lá no vídeo, a gente corrige ali, tenta alinhar, né, o mais próximo do possível, mas às vezes não consegue. E aí, já em seguida, a gente já retoma, para que a pessoa vai tomando a consciência, porque não tem o certo ou errado. A pessoa vai tomando consciência, ela vai se encaixando, e cada vez que ela vai praticando, ela também vai evoluindo, né? E eu percebo muito isso. E tem aluna que já chega aqui na primeira aula já querendo fazer o headstand lá, sabe? Né? Já querendo plantar a bananeira ali, já falando, nossa, mas eu achei que fosse fácil e tal. Não é. Às vezes leva 5 anos para se fazer uma postura, às vezes mais, né? Às vezes leva uma vida, não vai ser nessa. Hoje a gente eu já percebi que não vai ser nessa vida. Não vai ser nessa, né? Eu também, eu já percebi, e tudo bem, né? Assim, a gente se respeitar, mas também é o yoga que eu falo fora do tapetinho. Às vezes a gente, né? Hoje eu vou pedir para você falar, Flávia, da postura que você nos deu hoje de manhã, que a Flávia colocou lá no grupo, né? A foto, a sequência dela. Como que é o nome da postura? Eu esqueci o nome dela. Né? Os guerreiros? Não é o Virabhadrasana, não é dos guerreiros. Foi um treinamento para parada de mão. Tá. Foi um treinamento para parada de mão. Parada de mão, que é o headstand. A parada de mão tem um nome? Eu não sei em sânscrito. A parada de nome chama... É o headstand com a mão. Urva Mukha Vrikshasana. Ah, tá. Árvore de cabeça para baixo, é isso? Adho Mukha Vrikshasana. Adho Mukha Vrikshasana. Em algumas tradições eles simplesmente chamam de Vrikshasana. Tá. E aí o que acontece? A gente olha, né, o que é essa postura? É a gente ficar com as mãos no chão, né, e o corpo todo para cima. Não é a invertida, que você põe o apoio aqui para colocar a cabeça. É as mãos mesmo. Só que a Flávia fez, a gente usou a parede, até usei a minha parede aqui atrás. E aí, assusta quando você olha aquilo, você fala assim, vixe, vou imitar uma aluna nossa, vixe! Esse vixe já é a cabeça. E o yoga, eu acho que é aí que ele entra o mental, que a gente fala, né? Que é a união entre corpo, mente e espírito. Mas o mental, eu acho que ele é até muito mais desafiador do que a própria postura em si. Eu vou citar o exemplo de uma aluna nossa de 7 anos de idade, que veio fazer aula com a gente, a Surya Namaskara, Saudação ao Sol, 108. Ela entrou no meio da aula, na 50, e ela fez até a 107, ela não quis fazer a 108. E é isso. Ela ensinou a gente que é para brincar com a coisa, não importa o número, não importa, né, o que importa é você se respeitar seu corpo, né? Então, assim, e aí que a gente vê que quando a gente pensa, a gente bloqueia, às vezes, com medo, que a mente mente. E o yoga, ele te ajuda a ter essa consciência ali na prática. Então, você sente, através das posturas, o que eu, além do tapetinho daqui, na vida lá fora, quando vem um big projeto para mim, que eu não estou me permitindo ousar, que eu não estou me permitindo saber se eu sou ou não capaz. Porque também tudo bem ser ou não capaz, né? A gente só tem que tentar. E não são essas posturas que a gente faz o tempo todo, tá? A gente, ao contrário, tudo com muito cuidado, com muita cautela. E o que eu também aprendi com o yoga, respondendo a pergunta, além de respirar, é escutar o meu corpo. Então, tem dias que a mesma postura, vamos pegar a postura da árvore, que ela é super simples para alguns dias, para outros, meu equilíbrio não tá lá essas coisas. Então, eu não faço aquela... com a performance, que tem as variações, né? A gente pode colocar a perna mais alta ou mais embaixo, tem dias que ela vai mais embaixo. E tudo bem, né? Então, isso que eu acho que é legal também a gente falar, né? Agora, eu queria que vocês falassem do Hatha, do Ashtanga. Flávia, fala um pouco aí do Hatha, que acho que é onde tudo começou, né? O Hatha é onde tudo começa. É onde tudo começa, né? E eu não tenho nem, assim, muita experiência para falar do Hatha, onde tudo começa, porque é uma coisa, assim, uau, muito grande, né? Porque pelo que eu estudei, pelo que eu tenho entendimento,
todas as outros estilos, eles vêm do Hatha Yoga, né? A Célia que pode até, a Célia que tem muito mais estudo aí, né, do que eu e você, né, Dri? O que eu estudei foi exatamente isso, que o Hatha vem dali. O Hatha, a palavra Hatha, assim, né, só para a gente falar rapidamente, né, esotericamente, Ra, Sol, Ta, Lua, né? Hatha, então é união das dualidades, sabe? Do masculino e feminino, do sol e da lua, do direito e esquerdo. Então, o Hatha Yoga, ele vem para trazer a gente para uma união, para uma unidade, sabe? E Hatha, em sânscrito, a Célia pode confirmar para mim, significa forçar, Célia, força, determinado, alguma coisa assim, não é? A palavra tem um sentido de poder ou energia, ou uma força que move alguma coisa. E é por isso que Hatha Yoga remete às práticas de força, né? De levar para o físico. Por isso que os ocidentais levam muito o Hatha Yoga para esse lado aí, que eles interpretam como a prática dos asanas. E não é nada disso, né? Não é nada disso. Hatha Yoga é muito mais do que isso, porque existem os estágios do Hatha Yoga, tem as posturas, tem pranayama, tem meditação, né? Que tem mudra, banda, tem muitas coisas dentro do Hatha Yoga. E assim, aqui a gente conhece como sendo a prática de yoga tradicional, né? Aquela que a gente vai trabalhar a permanência nas posturas, de forma confortável, né? Isso Patanjali fala, né? Que a gente tem que o asana, ele é confortável e estável, né? Então a gente tem sempre que trazer isso para nossa prática de Hatha Yoga. E assim, quando a gente vai nos estúdios, o Hatha Yoga traz isso, essa prática do corpo, dos asanas, saindo do denso para ir lá para o sutil, né? Mexendo no corpo, para ir entrando em contato com a respiração, e da respiração dos pranayamas a gente ir para a meditação, e para a meditação a gente fazer aquele mergulho. Hoje até falei uma coisa na aula que eu acho que é bem legal, que é assim, a gente fecha os olhos para meditar, não é para a gente estar fora, se desconectar do universo, é muito pelo contrário, é para você estar cada vez mais presente nesse mundo e fazer algo de diferente, né? A gente tem que trazer essa coisa dentro da gente. O yoga não é gratiluz, né? Não é só paz, não é só amor, yoga é consciência, é você ter responsabilidade, você saber que existe um lado certo e caminhar nesse lado, né? Nesse lado onde o certo e errado vão estar juntos, né? Aquele negócio da dualidade virando um todo. Eu acho que... E é isso que é o Hatha Yoga. Assim, é um estilo que a gente trabalha as permanências nas posturas. Mas a partir disso, a partir desse Hatha, que é essa integração com a dualidade, porque o Hatha é isso, ele quer fazer com que você pare de ter esses conflitos internos para você chegar na unidade, né? Naquela coisa não dual, que você é parte de um todo. E a partir daí surgem todas as outras práticas que foram os braços, né? O Iyengar, o Vinyasa, o Ashtanga, cada uma numa pegada mais... tudo com a mesma intenção, né? Mas com uma prática um pouco diferente na parte física. E aí a Célia pode falar um pouquinho aí do Ashtanga. E se quiser concluir também, Célia, sobre o Hatha, o que você pensa, fica à vontade, porque... Eu posso só fazer uma conexão para a Célia? Conecta, amore. Então, assim, eu não sei se tem gente que nunca fez yoga e também não sabe, por exemplo, quem é o Patanjali, né? Então, a gente está falando de quantos mil anos atrás. Por que eu vou passar a bola para a Célia? A Célia vai, inclusive, no nosso estúdio online, trazer a sabedoria do yoga. A gente vai ter aulas com ela uma vez por mês para a gente conhecer um pouco mais.
porque, inclusive, eu queria que você fizesse o link falando do Ashtanga, Célia, falasse um pouquinho, né, quem foi o Patanjali e também a conexão, assim, é uma filosofia, porque às vezes me perguntam isso, ou às vezes algumas pessoas, às vezes até vêm com alguma frase, já vieram com uma frase como se fosse assim, é uma religião, é uma filosofia, ou eu não vou fazer isso não, que é muito parado, sem saber mesmo o que é, né? Então eu queria que você fizesse esse link falando do Ashtanga, já trazendo um pouquinho, que a gente está falando de uma... Por que a gente às vezes fala assim, olha, gente, eu vou falar um pouco do que eu sei, porque quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que a gente não sabe nada, porque é muito milenar o negócio, né? E você vê, a gente está aqui com 3 professoras, 3 instrutoras, né? Porque nós somos instrutoras. E aí a gente percebe assim que cada uma complementa a outra e uma completamente. Inclusive, vocês estão convidados. Vem fazer que a primeira aula é gratuita, vocês vão amar. Né? Quer dizer, tem que se entregar. Eu acho que o yoga é para todos, mas não são todos que são para o yoga. Essa frase é sua, eu já até da Célia abro aspas aqui e já devolvo a bola para você, Célia, para você fazer essa conexão aí, por favor, falando o que é o Ashtanga, mas também situando para quem para quem tá meio, sabe, assim, não sabe, porque eu quando entrei eu não sabia quem foi esse Patanjali, né, por exemplo. Quem que é esse cara? Quem é esse cara? Quem é o cara na É um barbudão, assim? O Hatha Yoga, na minha opinião, é o berço de todos os yogas, né? É aí que a coisa começou mesmo. Existem registros realmente de muitos anos de prática de posturas. Mas as posturas eram praticadas como o Hatha Yoga ensina. Você pratica você escolhe um tanto de posturas que você trabalha nessa postura por tantos minutos a cada prática. Ou seja, a prática do Hatha Yoga requer muita força, mas não só muita força física. É uma força mental, é uma força emocional. Porque você está parado numa postura e segurar isso... durante um tempo que você está respirando de uma determinada maneira, que você está com foco numa certa... É uma coisa assim, é um trabalho, né? O Ashtanga, que na verdade é Ashtanga Vinyasa Yoga, não é Ashtanga Yoga, porque Ashtanga Yoga é outra coisa. É outra coisa. O Ashtanga Vinyasa Yoga, ele é um Hatha Yoga empacotado de um jeito diferente. Assim como o Iyengar é um Hatha Yoga empacotado de outro jeito. Assim como o que o Krishnamacharya ensinava é empacotado de outro jeito. E o Ashtanga Vinyasa Yoga, ele foi desenvolvido por Patabi Joyce, que foi aluno de Krishnamacharya. E o que ele fez? Ele desenvolveu uma série de sequências. O Ashtanga Vinyasa Yoga tem 6 sequências, começando da primeira sequência, ou primeira série, e vai até a 6ª série. E as sequências, elas vão sendo cada vez mais difíceis. Então, a primeira sequência é para toda pessoa. Qualquer pessoa pode fazer a primeira sequência. É uma sequência chamada de terapêutica. Porque a primeira sequência é para ajudar a desintoxicar o organismo, para melhorar a digestão, para melhorar a respiração, para ajudar a ampliar o foco. Então, a primeira sequência é para qualquer pessoa, todo mundo. Eu conheci uma senhora que começou a prática dela aos 69 anos. Quando ela fez 70 anos, no ano seguinte, ela tinha memorizado a sequência toda e fazia todas as posturas. Ai, que lindo! Então, a primeira sequência é para todos. A segunda sequência é para trabalhar a parte posterior do corpo, né? As costas e outras posturas. E assim a coisa vai indo, vai ficando cada vez mais difícil, né? Cada vez mais challenging, né? Impossível. Cada vez mais impossível. Ô,
Ô, gente, não vamos desanimar as meninas. Ó, gente, a Flávia é praticante de Ashtanga. A Flávia é praticante de Ashtanga. Eu estou iniciando, eu sou da fase terapêutica, então eu quero animar todo mundo a fazer. Porque o Ashtanga, para mim, assim, é legal essa sua explicação, mas ele traz um empoderamento que, assim, você sai de lá se sentindo muito O objetivo do Ashtanga é que você desenvolva um poder pessoal mesmo. A prática, na verdade, do Ashtanga, ela é desenvolvida para você aprender e praticar sozinho. Você visita teu professor uma vez por ano, 2 vezes por ano, faz as correções necessárias e tudo mais, mas te habilita a ter um conhecimento da sequência e tudo mais, onde você pode praticar e você encontrar esse poder em você mesmo, né? Muito legal. Ó, tô vendo aqui a aluna da Flávia aqui falando. Tem o futuro, Flávia. Tem muito futuro. Eu também tenho futuro, viu, Silmara? Todo mundo que se compromete e que foca na prática tem futuro. Em qualquer prática, né? Em qualquer prática. Seja no Hatha, seja no Ashtanga, seja no Iyengar. Não importa. Seja na vida. Se você focar, você tem futuro. Olha, eu ouvi aqui a frase da minha professora da americana, acabei de falar o nome dela, me deu branco. Alissa fala sempre uma frase: você pode muito mais do que você pensa que pode. Essa frase, ela entra um pouco, acho que, no negócio da dualidade que a Flávia está falando do Hatha, porque a gente pode mesmo, muito mais do que pensa que pode, mas também a gente também tem que se conhecer, e conhecer o corpo para saber o seu limite, a hora de você parar. Então, o professor, o instrutor que é bom, ele vai sempre te ensinar a escutar o seu corpo, porque muitas vezes, se você vai além do que você pode, também não é legal. Então, a gente tem que... essa autoeducação, né? Esse autodesenvolvimento, né? Esse que é o negócio do Ashtanga, né? A gente começa na força, até que a gente descobre que não dá para ficar na força. O Ashtanga, uma rasteirinha. O Ashtanga é uma prática que assusta muita gente a princípio, porque realmente é uma prática bem... vigorosa. Rigorosa. Vigorosa. Bem rigorosa. Acho que os dois, rigorosa e vigorosa. Os dois, sim. A dualidade, gente. Até a coisa que você aprende a encontrar o teu lugar na prática. Porque é aquela coisa, você aprende todas as regras primeiro, você segue as regras, você faz o que você tem que fazer, e aí você quebra as regras de acordo com a necessidade. Então, o que eu gosto do Ashtanga é que é uma prática para todos e que te dá essa possibilidade. Claro que se você pegar um professor meio porra louca, vai ser apertado o negócio. Mas eu acho que hoje em dia, a maioria dos professores de Ashtanga, eles estão entendendo melhor a prática. Então, eu tive sorte de ter um professor muito bom, que mudou a minha visão do Ashtanga muito. E falando do que falou a Flávia, né, sobre o Hatha, o Ashtanga segue mais ou menos os mesmos livros, né? O Yoga Sutra do Patanjali. O Patanjali foi aquele quem compilou um tratado do yoga que chama Ashtanga Yoga. Tá. Esse Ashtanga Yoga descreve o que é yoga e explica qual é a prática do yoga. Esse livro tem o quê? 130, 140 versos. De todos os versos desse livro, 2 falam de posturas. Nenhum outro fala sobre outro fala de postura. E o que isso quer dizer, Célia? A falta de importância, inclusive o que você citou, Flávia, eu vou só dar uma mexida no que você... Esse sutra que a Flávia citou, Stira Sukham Asana, está no livro 2, Stira Sukham Asana. A postura tem que ser
fácil e estável. Eu não usaria a palavra confortável como alguns tradutores usam, porque nada é confortável no yoga. É uma mentira. É uma mentira tá quando falam. Você não está aqui para ser confortável. Não está aqui para estar confortável. Isso é um trabalho. Realmente é um trabalho interno. E a gente tem que fazer um negócio divertido. Mas não é confortável. E quando ele usa a palavra sukham significa fácil. Tá. Ou feliz, dependendo do contexto. Quando você usa a palavra sukham, que significa fácil, não significa que é fácil porque é fácil. O que acontece é que enquanto você está fazendo a postura, você tem a habilidade de trazer todos os componentes da postura para trabalhar naquilo. Ou seja, você está na postura, os seus músculos estão abraçando os seus ossos, as suas juntas estão alinhadas, a sua respiração está fluindo, né? Fluindo de acordo com a respiração do yoga. A sua mente está focada naquilo que você está fazendo naquele momento, né? E o seu foco, o seu olhar também está presente naquele lugar, você não está olhando em volta. Ou seja, todos esses elementos juntos é que significa que a postura se torna fácil. A minha aluna aqui está falando, eu concordo, não é confortável, mas extremamente possível. Extremamente possível. Eu vou trazer um contraponto também. Assim, a gente faz essas posturas e depois a gente, na sequência, ou compensa ou relaxa. E a gente dá um valor para o Balasana, dependendo. Balasana é a postura da criança, é assim, uns segundinhos de descanso que é confortável. Ali, então tem o conforto. Então esse é meu contraponto que eu quero colocar, tá? Porque a gente, né, quando você faz aquelas posturas pra gente, que a gente vai lá, faz uns desafios maiores, a gente sempre tem uma compensação depois, que a gente valoriza tanto aquilo. Inclusive eu fico lá na postura da criança, falo, ai, não acaba mais. Não, fica aqui, continua. Eu queria falar outra coisa, aproveitar o gancho, tô adorando os coraçõezinhos. A Rose fez uma pergunta. E também queria falar da Célia, da parte como veio o yoga para o Ocidente, há um responsável por essa divulgação. O que eu sei é que assim é milenar, né? A gente teve acesso, acho que eu não sei o ano exato, mas os livros foram traduzidos para o Ocidente tem muitos anos já. A prática do yoga no Brasil cada vez está mais popular, né? Para o Ocidente, inclusive. Agora, Célia, é com você. Eu vou falar uma coisa para vocês. Ninguém sabe exatamente, porque cada tradição do yoga, cada tipo de yoga, veio através de um grupo de pessoas diferentes, num momento diferente. Mas todas essas práticas de yoga que vieram para o Ocidente, vieram ao final de 1800 e começo de 1900. Muitas dessas práticas vieram através de professores ou mestres que, na verdade, como Paramahansa Yogananda, como Vivekananda, na verdade, eles tentaram trazer o yoga para o Ocidente, mas através do estudo do yoga, ou seja, dos escritos do yoga. Né? Então, o que eles estavam trazendo não era exatamente posturas. O que aconteceu? Aconteceu que, mais ou menos na década de 60, começo de 70, com toda aquela revolução hippie, etc., teve um movimento muito grande para a Índia. Né? Todo mundo queria ir para a Índia, em busca dessa espiritualidade que não estava aqui. Então, o que acontece? Muitas pessoas, muitos ocidentais foram para a Índia, ficaram lá e aprenderam com professores diferentes. Aprenderam com Krishnamacharya, com Patabi Joyce, com Iyengar, enfim. E essas pessoas foram trazendo o yoga aos poucos para os vários lugares do Ocidente. Então, falando do Ashtanga, os primeiros a trazerem o Ashtanga para os Estados Unidos foram David Williams,
Nancy Gilgoff, depois Tim Miller, David Swenson. Então, esses professores foram para a Índia, aprenderam com Patabi Joyce, voltaram, começaram a ensinar. E isso foi mais ou menos 1980 e alguma coisa, entendeu? Porque é muito recente, né? Uhum. No Brasil, acho que foi o professor Hermógenes que fala. Professor Hermógenes no Brasil, né? Acho que foi ele lá no Brasil, né? Até antes, tem gente antes. antes do Hermógenes, tem. Tá. Tem uma japonesa que eu esqueci o nome dela. Uhum. No Brasil existem várias pessoas que eu lembro quando eu fiz yoga a primeira vez, eu tinha 10 anos. E a senhora que ensinava era uma mulher alta. E ela usava um macaquinho, que é naquela época, né? 1970 alguma coisa, macaquinho inteiro assim, com a meia dourada. Polaina, tipo polaina dourada. Ó, a gente tem mais 15 minutos, não, menos de 15, porque eu entrei 5h25, né? Rose, vai para a Índia, 4h25. Vai para a Índia. Ô, Rose, ó, a gente respondeu o que a gente sabe aqui. Queria falar do Vinyasa um pouquinho, como Fala surgiu, mas Vinyasa antes de falar do Vinyasa, não posso esquecer, então já vou falar agora que a Célia, ela forma professores também. Então, as pessoas que querem se formar ou fazer aula de Ashtanga particular com ela, já pratica com a Flávia, Ashtanga ou Hatha, né? Ou quiser vir para o nosso estúdio para ter uma experiência e fazer um pouco de cada, para perceber que é gostoso. Eu, por exemplo, eu adoro. Eu gosto de fazer sempre diferente. Às vezes eu vou para o meu estúdio aqui também, faço o Hot Yoga, o Kundalini Yoga, que inclusive eu tanto me apaixonei pelo Kundalini que vou fazer um curso agora em outubro. Eu começo para me formar o ano que vem para dar aula de Kundalini depois também, né? Então vai ter mais essa daí. O que é o Vinyasa? O Vinyasa Flow, né? Ele está ligado muito na nossa com a respiração, é uma conexão dos movimentos com a respiração. Então, quando a gente faz o movimento de trazer os braços para cima, é uma respiração que você sente aqui, ativa seu abdômen. Aí, quando você exala, você ouve a sua respiração, como se fosse o barulho do mar, né? Assim. É quase uma dança, né, Dri? Isso, Flávia, obrigada. É uma dança. Como se fosse uma dança. É uma dança, uma meditação em ação. Porque você fica tão presente, você se sente tão presente em conexão com a sua respiração e com o movimento, que você entra num estado meditativo também, né? Então, é muito gostoso, eu adoro também. É uma completamente diferente da outra, às vezes as posturas são as mesmas, mas com essa dança diferente, né? As posturas são sempre as mesmas. As né? mesmas. O que acontece é o jeito que a coisa é apresentada. Isso. É a sequência que você faz. Os estilos são diferentes. A dinâmica é diferente. A base é sempre a mesma. Você vai, não importa que prática você vai fazer, você vai acabar fazendo a postura do guerreiro, a postura da vela, você vai fazer a saudação ao sol. Você vai acabar se conectando, não tem jeito. Você vai se conectar com você, né? Mas dependendo do que você está querendo, que nem se você quer uma prática mais metódica, você vai com a Ashtanga. Você ficou cansado do Ashtanga no dia seguinte, vai fazer Hatha para focalizar numa prática determinada, porque o Hatha tem essa qualidade de escolher uma sequência para uma determinada parte do teu corpo, uma determinada situação. E o Vinyasa, essa coisa, né, dessa fluidez, você está numa postura, muda para outra, às vezes você entra numa coreografia, que quando você chega no final da coisa, nossa, que gostoso que foi isso! Exatamente. Né? É isso aí. Olha, eu queria pedir para você falar também, Célia, tanto do Silver Sneakers, o que é a indicação, já vamos dar esse teaser aqui. Eu tô lendo a colinha, tá? Porque eu fiz uns toques aqui para não esquecermos de falar. O Silver Sneakers nasceu de uma experiência que eu tive. Eu dei aula há 4 anos num hospital para o grupo do pessoal que tem Parkinson's. Doença de Parkinson. Uhum. E eu trabalhei com esse grupo 4 anos. Foi muito legal porque ajudou muito
não na recuperação, porque não tem muito que recuperar ali, mas na diminuição dos sintomas, no controle muscular, etc, etc. E eles adoravam fazer yoga porque, veja só, né? Quando você pensa que tua vida acabou porque você tem uma doença tão debilitante, você consegue fazer um monte de coisas ainda e para eles foi maravilhoso. Então, dessa experiência que eu tive, eu decidi oferecer a aula de yoga para as pessoas de mais idade, que não precisam ter Parkinson, que pode ser uma pessoa totalmente saudável, mas que pensa, bom, eu cheguei estou com 70 anos, não tenho mais nada para fazer, não posso me mexer, não dá para ir na academia mais, perdi o tempo, passou, acabou. E, na verdade, existem muitas possibilidades no yoga para o pessoal mais idoso, né? O tanto de posturas que uma pessoa pode fazer ali é tremendo. E eu tive um grupo aqui por 5 anos, um grupo de idosos que a gente chamava de Silver Sneakers. É super charmoso o nome. É super charmoso pode porque fazer na cadeira, é o né? tênis de prata, né? É o tênis de prata, tênis de a prata. tradução. E que tem posturas que eu vi que você faz na cadeira, né? Porque tem gente que... A gente sim, faz... é para quem nunca fez, mas, por exemplo, se também tem pessoas que têm alguma dificuldade e tal... Para o pessoal de mais idade, realmente, que tem dificuldade com a mobilidade, com o equilíbrio, que já não tem mais tanta flexibilidade, mas que não quer dizer que não possa fazer nada. Então, a surpresa nós estamos montando um grupo. Se você quiser oferecer para a avó, para o vô, né, dar de presente aí, na verdade é um presente, Célia, que a Célia está oferecendo para o nosso estúdio por 3 meses, como um presente gratuito, né? Então você vai ter para oferecer, então fazer aquele movimento do equilíbrio, né, de receber e doar. A nossa primeira aula é gratuita, então venham, né? Então queria falar disso também. E a gente está caminhando aqui para o final. Eu queria que vocês deixassem as considerações de vocês finais, né? O que conectando aí com o autodesenvolvimento. E hoje também vale a pena a gente falar. Eu acho que eu já falei no comecinho da live, né? Que os médicos estão cada vez mais recomendando yoga para ansiedade, para estresse, para dormir melhor, né? Tô vendo aqui se tem mais alguma pergunta. Tô vendo que vocês estão amando. Gratidão a minha sobrinha amando. Estou curtindo as diferentes práticas, estilos diferentes. A Rose dando depoimento. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que a gente não respondeu. Vai para a Índia, Rose. A partir de qual idade, Rose? A partir de 60. Então fica aí, ó. Pode oferecer de presente para quem vocês quiserem. Venham fazer aula conosco. E Flávia, começa aí com você, dando as considerações finais. Eu estou passando aqui para ler, para ver se tem mais alguma pergunta e a gente responde depois, se tiver alguma pergunta que não respondemos. As considerações finais é que, para quem não conhece e quiser experimentar, venha, né? É um caminho, assim, muito bonito. Eu entrei nele e depois que a gente entra, não tem volta. A gente segue essa linha e vai embora. Como fala o Richard Freeman, yoga acabou com a minha vida. Ai, gente, olha, é o oposto, viu? Não, acabou com a minha vida. Tive que começar de novo, uma vida muito melhor. Porque você é um outro mundo, você deixa para trás, você abre novos caminhos. E eu acho que nessa época de pandemia é excelente para você que está aí e está sem fazer nada, sem nenhuma atividade física. Começa então aqui pelo yoga, que vai fazer bem para tua cabeça. É isso. Venham. Célia? As minhas considerações finais... Se tiverem mais perguntas, coloque aí que a gente vai responder aqui, tá? Flávia encantadora, é mesmo. Eu acho que se você está buscando uma mudança real na sua vida,
a prática do yoga e o conhecimento do yoga, né? Não só a prática de posturas, mas adicionar o conhecimento que vem do yoga, proporciona uma ferramenta de mudança muito grande. Mas é aquela coisa do se você quer, você vai atrás e você faz. Nada no yoga acontece por milagre. Né? É que nem quando você está aprendendo a fazer a parada de mão, que a pessoa vai e joga a perna para cima. É aquela coisa, eu espero que Jesus me ajude. E joga a perna para cima e volta. E joga a perna para cima e volta. É aquela coisa do... Não tem. Você está usando exatamente o que você está aprendendo? Ou você está simplesmente se jogando no mundo, esperando que Deus vai te carregar no colo? Entendeu? Então, eu acho que o yoga, ele ensina a gente a se posicionar, a se encontrar, a viver mais ativamente. Viver mesmo. Prestando atenção. Não simplesmente se jogando assim... Deixa a vida me levar. Né? Nada de Zeca Pagodinho. Nada de Zeca. Deixa a vida me levar. Então, eu saí do piloto automático, né? Ou sai do piloto automático e assume a responsabilidade. Quando você joga as pernas, você fala, não é Jesus me pega. Eu vou fazer o movimento passo a passo, como eu aprendi, e eu vou desenvolver autoconfiança, eu vou ver que eu percebo que eu posso. E o yoga é isso, te dá as ferramentas, te mostra quais são as coisas que você pode fazer para ser uma pessoa melhor na sua vida. Não que você não seja, porque todos somos bons, mas como que eu posso estar mais conectada, estar mais presente, entender mais a vida e viver mais plenamente, fisicamente, corpo energético, mentalmente, psicologicamente, emocionalmente. Tem vários níveis que o yoga atinge na vida da pessoa. Então, eu acho que o yoga é para todos. É uma jornada, é uma aventura, é bom, é difícil, tem partes fáceis. E o importante é que a gente se junta, a gente se conecta com as pessoas nesse mesmo caminho, a gente se dá as mãos e vai. Vai porque junto. Nós ajudamos uns aos outros dessa maneira. Então a gente consegue chegar cada vez mais, elevar cada vez mais o nosso aprendizado. Para aqueles que querem saber mais sobre a filosofia do yoga, mais sobre os textos do yoga, a gente vai estar falando sobre isso uma vez por mês. Você quer saber mais quem é o Patanjali, do que a Flávia falou, do texto do yoga e tudo mais? Vai cair já, ó. A gente tá junto. Vamos fazer antes que caia, a gente vem fazer aula com a gente, porque aí vocês vão perceber, né? Vão sentir. A Meg, eu preciso falar, a Meg é que me traz para o nosso estúdio mais alunos. Ela vem com a família inteira. Ela que trouxe a Antônia, de 7 anos. Então, eu queria agradecer a Meg e deixar minhas considerações finais. A gente se conecta de uma forma com a gente, quanto mais dentro, mais fora, né? A gente passa a se conectar primeiro com a gente de uma forma muito, muito plena, assim, que até as palavras empobrecem mesmo, porque você passa a respirar melhor, você passa, mesmo nos desafios que a vida nos traz, que o yoga ele vai além do tapetinho, porque vem, né? A vida sabiamente nos traz os desafios para que a gente cresça. Com o yoga, a gente aprende a acessar a serenidade e atravessar, respirando de forma consciente, sabendo que a gente é capaz, a gente se desenvolve, a gente passa a ser mais independente, a gente passa a não deixar jogar tudo na mão de Deus, né? Porque eu super acredito em Deus, mas a gente tem que fazer a nossa parte. E o yoga ensina de uma forma responsável isso. Então, essas são as minhas considerações finais. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que eu falei. Eu agradeço aí a Adriana falando. Meg, Adri, é isso aí. Eu trago todo mundo mesmo. Coisa boa tem que ser compartilhada. Gratidão, meninas. Então, aqui não tem mais nenhuma pergunta, porque a gente quer responder tudo. Venha. Olha uma amiga da Rússia, a Natália, gente. Ela não fala.
Natália, I'm so sorry. I don't speak Russian. But she's speaking English. One day we will make doing this live in English, okay? Because today, Célia, a gente teve duas pessoas de fora. A Natália, agora lá da Rússia, e a minha gerente dos UPAs, a Cade, ela entrou e eu falei, sorry, vai ser em português, né? E uma aluna minha também entrou. Americana? Que legal! Então depois a gente fala para ela. A gente precisa fazer agora em inglês. Bom, gente, eu agradeço muito. Eu vou gravar aqui, vou como é que fala? Salvar a live. Gratidão a todas vocês. Gratidão você, Flávia, Célia. Obrigada, querida. Por a gente estar nessa jornada maravilhosa. É muito bom estar com vocês. Assim, eu estou assim, amando essa jornada. É muito enriquecedora. É maravilhoso, assim. E as alunas todas que vieram aqui hoje compartilhar, deu seus depoimentos, gratidão também. E eu estou vendo a evolução delas, é muito gostoso, né? Mesmo pela tela a gente consegue ver, sabe? A flexibilidade, no corpo, né? Elas trazem na presença, né? Assim, é muito legal, isso é muito rico. Então, um beijo a todas. Obrigada, meninas, obrigada. Beijão, bom ótimo final de semana. Valeu. Vou salvar aqui para passar depois para todas, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.